Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia transmite ao dia esta mensagem, e a noite conta a notícia à outra noite. Não é uma fala, nem são palavras, não se escuta a sua voz. Por toda a terra difundiu-se a sua voz, e aos confins do mundo chegou a sua palavra. Lá ele armou uma tenda para o sol, que surge como o esposo do quarto nupcial. Exulta como um herói que percorre o caminho. Ele nasce numa extremidade do céu e sua corrida alcança o outro extremo. Nada escapa a seu calor. Minha irmã, meu irmão, este é o Salmo 19a. Por que 19a? Porque alguns estudiosos perceberam que o Salmo 19 tem dois tipos de gênero literário. Aqui nós temos um hino de louvor. E do versículo 8 ao versículo 15, nós temos um salmo sapiencial. Por isso, o salmo foi dividido em 19a e 19b. Mas, como sabemos, há outros salmos também que têm tipos mistos, né? E, no entanto, são lidos como um só. Pois bem, vejamos então este hino de louvor e depois vejamos a parte sapiencial do Salmo 19. Neste hino de louvor, nós temos um ato, né, de agradecimento, de bênção a Deus devido à criação. São, na verdade, as obras do Senhor que louvam o seu Criador. O sol, como nós vimos, o céu, o firmamento, até mesmo a noite e o dia. E como é dito aqui no versículo 4, não é uma fala, nem são palavras, não se escuta a sua voz. É um louvor silencioso. A própria presença do céu, do sol, da noite, do dia, já manifesta, né, um ato de louvor à glória de Deus, o Deus Criador. Então, estes salmos, nesta parte, se concentra bastante na criação que bendiz o seu Senhor Criador. O salmo, a partir do versículo 8, então, é considerado um salmo sapiencial e tem como tema a Torá, que é traduzida como lei normalmente, mas que é, na verdade, a instrução, o ensinamento do Senhor, que tem leis, mas tem também outras orientações, né? Que tem outras palavras que são de encaminhar o fiel a viver segundo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui algumas palavras que fazem referência à Torá. Então no versículo 8 nós temos a lei do Senhor, que nós podemos então traduzir como a instrução do Senhor, o ensinamento do Senhor. Depois nós temos ainda no 8b, a segunda parte do versículo 8, o testemunho do Senhor. Temos a seguir no versículo 9, as ordens do Senhor e os mandamentos do Senhor. E por fim, no versículo 10, nós temos o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Então, são palavras que são usadas como
sinônimo da palavra Torá. Viu? Então vamos ver assim de perto isso. Primeiro, também uma coisa interessante, né? É sempre seguida a palavra com Senhor, que é o nome de Deus, o tetragrama sagrado, as 4 letras do alfabeto hebraico, que nós, transliterando para o nosso alfabeto latino, escrevemos com YHWH. E aí nós temos o nome do Senhor, que algumas traduções trazem como Javé ou Iavé, né? Lembrando mais uma vez que o melhor é evitar usar o nome como tal, devido ao nosso diálogo interreligioso com o judaísmo e porque não faz parte da tradição cristã usar o nome de Deus. Muito bem, então o que é que nós temos aí? A instrução do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Todas estas, podemos chamar assim, definições da Torá, elas vêm sempre com uma afirmação, que é uma qualidade desta Torá, né, deste ensinamento do Senhor, e logo depois traz também uma graça que esta Torá também traz como benefício para o fiel, né? Então, a lei do Senhor, a instrução do Senhor é perfeita, é completa, né? Muitas vezes a palavra perfeição tem a ver com completude, certo? Então, é completa, não falta nada, não falta nada. E serve para quê? Para confortar a alma. Então, é um ensinamento que quer incentivar o ouvinte, o leitor deste salmo a se dedicar à instrução, ao ensinamento do Senhor, porque ele terá como benefício o conforto da sua alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro. Então, o testemunho, aquilo que o Senhor afirma de si mesmo, é verdadeiro. Não há mentira, né, em Deus. Então, ele é o Deus vivo e verdadeiro, né? E esse testemunho torna sábios os pequenos. Então, como fruto do testemunho do Senhor, nós temos a sabedoria. As ordens do Senhor são justas, alegram o coração. As ordens do Senhor não são ordens perversas, né? Não são ordens que humilham, não. Elas são justas, elas são boas, elas são santas e, por isso mesmo, elas alegram o coração, né? Elas motivam, elas incentivam. Esta é a razão de ser, né, das ordens do Senhor. Os mandamentos do Senhor são retos e iluminam os olhos. Os mandamentos são orientações, são placas de sinalização para a vida e são retos, né? São bons, são direitos, são justos, seria outro nome que nós poderíamos usar também. E faz o quê? Os mandamentos iluminam os olhos, então dão uma nova visão, possibilitam ver com clareza, né? Com discernimento, com limpidez, sem embaçar a vista. É o que fazem os mandamentos, né? O temor do Senhor é puro, dura para sempre. É curioso que a Torá seja comparada aqui, ou se use a palavra temor para se referir também à instrução, ao ensinamento do Senhor. Mas o temor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e tem a ver com respeito, reverência, adoração, né? E este temor, portanto, é puro, porque quando nós
reverenciamos, respeitamos, adoramos o Senhor, nós reconhecemos a sua grandeza, não é isso? Os juízos do Senhor são fiéis e justos, né? Então vejam só, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, então é eterno. E os juízos do Senhor, aquilo que ele pensa, o seu julgamento, as suas decisões, são fiéis e são justas. Recebem aí duas qualidades. E vem depois uma comparação que tem a ver com os juízos do Senhor, mas de uma forma geral com toda a Torá. São mais preciosos que o ouro, que muito ouro fino, e mais doces que o mel e que o licor de um favo. Portanto, a doçura, né, e a preciosidade da instrução é tal que supera. Portanto, a doçura supera o mel, considerado mais doce que há, e a preciosidade da Torá supera o ouro, considerado, né, o metal mais precioso. Pois bem, por fim, do 12 a 14, o salmista olha um pouco para si, vê qual é a sua condição diante da Torá e diante da criação, e se reconhece um servo que busca instrução na Torá, no ensinamento do Senhor, né? Pede perdão e também pede a Deus que o orgulho não domine o seu coração, né? E por fim, ele faz uma prece. Versículo 15, digna-te aceitar as palavras de minha boca, cheguem à tua presença os pensamentos do meu coração. E por fim, Senhor, meu rochedo e meu libertador. Que a beleza da criação nos faça também participar deste louvor ao Criador e que a sua instrução, o seu ensinamento, que encontramos sobretudo na Sagrada Escritura, também nos ensine a viver na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.